Pra acabar com o mal, tenho que ser invencível. Pra derrotar vilões, tenho que ser invencível. Para salvar alguém, tenho que ser invencível. Para ser um herói, tenho que ser invencível. Aí galera, o meu nome é Invencível Teorias Insanas, e hoje trago para vocês a quarta parte de Se Deku tivesse o braço de Deus. Continuando de onde parou o Midoriya, estava seguindo o Gene até que o mesmo para em um cemitério. Nos pensamentos do Midoriya, mas o que ele está fazendo um cemitério? Então ele se esconde e fica observando o Gene por um tempo até que o mesmo se senta em uma lápide e começa a fumar na maior tranquilidade. Midoriya: mas que droga, tudo isso só para ver ele fumar, isso já basta. Eu vou falar logo com ele. Mas de repente uns 3 caras aparecem arrastando uma pessoa. E vendo isso o Midoriya veria que esses caras tinham uma marca de olho no braço que era igual aos dos homens que o Gene tinha dado uma surra antes. Então o Gene sai décima da lápide. Homem 1. Ora, o que temos aqui pelo visto parece que demos muita sorte hoje por encontrar um dos portadores do braço de Deus. Homem 2. O chefe quando chegar vai nos compensar. Homem 3. Não vejo a hora de ver ele berrar de dor. Gene: ok, então podemos começar então. Logo um dos homens pega um facão da sua cintura e começa a dar vários golpes no Gene, que estava se esquivando com muita facilidade até que o Gene dá um soco no facão do homem e o quebrando, assim acertado na cara, fazendo ele cuspir alguns dentes e cair no chão desmaiado. E vendo tudo isso o Midoriya ficaria impressionado pelo fato do Gene ter quebrando uma lâmina sem precisar usar o braço de Deus. Então o Gene finalizaria os 2 últimos no maior estilo, dando um chute duplo na cara de ambos os desmaiando. Logo o Gene joga o seu cigarro no chão e vai em direção daquela pessoa que estava amarrada. Então ele desamarra a pessoa que o agradece e vai embora. Gene: ótimo, só falta o chefe deles. Ei garoto, já pode sair daí. Então o Midoriya sai do lugar que estava escondido. E então ele chega perto do Gene e pergunta desde quando ele sabia que ele estava ali. Gene: bem, é por causa do braço. Eu posso sentir quando ele está perto. Midoriya: entendo, mas por que ele não está doendo como antes por eu estar perto de você agora? Gene: e só uma teoria, mas acho que o seu corpo finalmente se acostumou com ele. Midoriya: eu queria te perguntar uma coisa. Esse nosso poder, o que ele realmente é? Gene: ainda temos um tempo, então pode se sentar que a história vai ser longa. Logo os 2 se sentam. Então o Gene fala toda a história dele, que o mesmo era um grande lutador de artes marciais e que em um certo dia ele estava de passagem por uma cidadezinha até que ele viu uma garota sendo atacada por alguns homens. Ele foi tentar ajudá-la, mas foi vencido e teve o seu braço direito arrancado por um daqueles homens. E assim eles mataram a garota. Então um deles falou que eles faziam parte de uma organização chamada de Ordem Negra, que tem o objetivo de obter os braços de Deus para criar um mundo novo por meio do sofrimento. E ele ainda seguia falando que no seu último suspiro antes de morrer, um dos braços de Deus que estava com a garota tinha se fundido com ele. Foi assim que ele tinha conseguido um dos braços de Deus. E
Quando ele viu o corpo da garota, ele tinha decidido dar um fim a essa ordem maligna para que ninguém mais morresse. Após o gênio fala toda a sua história, o Midoriya ficaria um pouco triste. Um tempo os dois veriam um homem gordo com um charuto na mão se aproximando, e quando ele vê os dois e seus homens derrotados no chão, ele já fica irritado. Groot, vejo que vocês cuidaram muito bem dos meus homens e ainda por cima atrapalharam no ritual de sacrifício imperdoável. Eu vou matar vocês. Logo Gene se levanta e já entra em pose de luta. Então ele manda um Midoriya ficar atento. Logo mesmo já fica com um sorriso no rosto. E então os dois olham uma para o outro. Assim eles partem para cima do Groot. O Midoriya, usando 10% do Oni Foral, dá uma série de socos no Groot, que estava se defendendo, até que ele dá um soco no estômago do Midoriya. Ao jogando para longe, o Gene dá vários chutes no Groot, em que o mesmo estava se defendendo com muita dificuldade. Então o Gene dá uma rasteira no Groot, fazendo ele cair no chão. Logo o Gene ativa o seu braço de Deus e fala: Estrondo de Deus. Então ele dá um poderoso chute nas costas do Groot, afundando no chão, e pensando que tinha vencido, o Gene sai de perto do corpo do Groot para ir ajudar o Midoriya, mas o Groot se levanta e rapidamente pega na cabeça do Gene e fala com um olhar sério que agora era a vez dele. Então o Groot começa a fazer estilo Hulk com o Loki no Gene, mas o Midoriya daria um chute na cara do Groot, fazendo o mesmo soltar o Gene. Logo Midoriya tenta acertar um soco no Groot. Logo ele dá um sorriso e para o soco do Midoriya. Logo ele fala que ele batia que nem mulherzinha, então ele daria várias cabeçadas na cara do Midoriya, fazendo ele ficar muito machucado. Então o Groot joga o Midoriya para perto do Gene. Groot, essa brincadeira já basta, a hora de vocês dois morrem. Então o Gene com muita dificuldade se levanta e perguntaria para o Midoriya se ele podia. Continua. Logo mesmo todo ferido também se levanta e fala que podia fazer isso o dia todo. Gene, eu tenho uma ideia. Vamos usar em conjunto a palma de Buda para acabar com ele. Midoriya: Ok. Então os dois ativam os seus braços, assim surpreendendo Groot pelo fato dos dois terem os braços de Deus. Então eles fazem alguns movimentos com as mãos e falam: palma de Buda, e logo duas mãos de luz vão na direção do Groot, que o mesmo acertado em cheio, assim sendo evaporado pelo poder que causa uma grande explosão. Então os dois caem no chão cansados. Gene: Cara, eu tô acabado. Você tá vivo aí, garoto? Midoriya: Sim, mas acho que eu vou morrer logo. Gene: Ah, bom, então somos dois. Assim eles começam a rir muito, e após um tempo eles se despedem e cada um vai para um lado. Mas o Midoriya olharia para trás com um olhar determinado e falaria que iria ficar muito mais forte para poder superar o Gene. O que vai acontecer? Bem, vocês verão tudo isso na próxima parte. Deixem aquele gostei maroto e compartilhem o vídeo e se inscrevam no canal, beleza? E fui.